A paz do Senhor, tudo bem? Aqui estão os 4 passos de bem-vindo à igreja, baseados na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Nesta apresentação, vamos estudar o segundo passo que trata a respeito da doutrina de Deus. Vamos juntos aprender mais quem Deus é para nós. Nas Assembleias de Deus, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Isso significa que acreditamos que Deus é um em essência e substância. Acreditamos também que Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é diferente do Filho, como vemos em João 14:28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Assim também o Filho é diferente do Espírito, como está em João 16:13. E, naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. E o Espírito é diferente do Pai, está escrito em Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Acreditamos que o Filho é gerado do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho. Na salvação, o Pai proclama a verdade, João 17:8, o Filho a realiza, João 17:14, e o Espírito Santo convence, João 16:8. Somos monoteístas. Não acreditamos que existam 3 deuses, triteísmo. Também não cremos que somente o Pai é Deus, e Jesus e o Espírito foram criados, unitarismo, como também não concordamos que o Pai, o Espírito e o Filho sejam a mesma pessoa, unicismo. Quando se tem a Trindade, se tem a eternidade do amor. Se houvesse um Deus que não fosse 3 pessoas, ele teria que criar um ser para amar, para ser expressão do seu amor. Mas Pai, Filho e Espírito Santo existindo na eternidade, sempre tiveram esse relacionamento de amor. Assim, o amor não é algo criado. Deus Trino tem em si mesmo plenamente o amor. Por isso, a Bíblia pode dizer que Deus é amor. Segundo a nossa declaração de fé, cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Mas Deus é um. Gálatas 3:20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Sobre a pessoa de Jesus, a Assembleia de Deus acredita na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, como lemos em Hebreus 4:15. Jesus, Deus perfeito, homem perfeito, é o Redentor que precisamos, e ele realizou tudo o que foi necessário ao se identificar com a nossa humanidade e fazer o que Deus teve de fazer para nos salvar. Cremos que Jesus é Deus, cremos também que Jesus é homem. Em sua humanidade, Jesus oferece a Deus tudo o que devemos para Deus. Em sua humanidade, em sua perfeita obediência aos mandamentos de Deus, Jesus oferece a Deus a obediência que nós recusamos ou nem poderíamos dar devido à nossa natureza pecaminosa. Como sumo sacerdote, foi a oferta perfeita diante de Deus. Como homem, para a demonstração da justiça de Deus, tomou sobre si a morte de cruz para pagar o preço do pecado. Jesus também é totalmente Deus, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus tinha que ser plenamente humano para ser o nosso substituto.
mas precisava ser plenamente Deus para que a sua obediência e seu sofrimento fossem perfeitos, para que a justiça de Deus fosse completamente satisfeita. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Sem sua morte não haveria redenção. Sem a ressurreição não haveria esperança para nós. Na declaração de fé, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio. Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Como está escrito em Romanos 9:5. Também cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive para sempre. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Como aprendemos nos versos 17 e 18 do capítulo 1 de Apocalipse. A encarnação significa que Deus mesmo vivenciou a experiência humana desde as comuns irritações da vida familiar, as necessidades do duro trabalho e a escassez de dinheiro, até os horrores da dor e da humilhação, derrotas, desprezos e a morte. Ele nasceu na pobreza, sofreu uma dor infinita, tudo por nós. Significou colocar de lado sua glória e seu poder, a aceitação das dificuldades, o isolamento, os maus tratos, a malícia e a incompreensão, e finalmente a morte. A mensagem do cristianismo é a de que existe esperança para a humanidade arruinada, esperança de perdão, de paz com Deus, de glória, porque, segundo a vontade do Pai, Jesus Cristo se fez pobre e nasceu em uma manjedoura. O espírito cristão é o espírito de generosidade dos que, como seu mestre, abraçam como princípio para todos os atos de sua vida o fazer-se pobre para enriquecer aos demais homens, dando seu tempo, ocupando-se, preocupando-se e cuidando dos demais, e não somente de seus amigos e favoritos. Para os gregos, o logos era o propósito ou o significado da existência. Para judeus, o Logos era a palavra de Deus, a única verdade ou o fundamento de todas as coisas reais. No começo de seu evangelho, João menciona ambos os pontos de vista do mundo quando fala de uma palavra divina que foi a fonte e fundamento de toda a criação. Também disse aos judeus que Deus se fez homem. Ele disse aos gregos que o significado da vida e de toda a existência se fez homem. Portanto, conhecendo a este homem, encontra-se o que se esperava encontrar, seja na filosofia ou seja na história bíblica. No capítulo 5 da Declaração de Fé, lemos que o Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. A vítima do sacrifício foi Ele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não um animal, pois o sangue de animais não era suficiente para pagar tão alto preço. Por isso, Jesus submeteu-se a si mesmo como sacrifício, fazendo expiação com o seu próprio sangue por todos os seres humanos, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O pastor Eurico Bergstein, nas lições bíblicas sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, publicada em 2004, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nos ensina que muitos ignoram que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Acreditam que seja uma força impessoal, uma influência ou um sentimento positivo. Todavia, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santa Trindade,
com todos os atributos divinos, assim como o Pai Celestial e seu Filho Jesus. A Bíblia afirma que os três, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um. A Escritura refere-se ao Espírito Santo como uma pessoa. Por exemplo, dele está escrito: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele me glorificará. E, quando ele vier, convencerá o mundo. Jesus, falando do Espírito Santo, disse que o Pai o enviaria. A Bíblia confere ao Espírito Santo atributos de pessoa. Ele tem vontade, conhece, tem sentimento. O pastor Eurico Bergsten também ensina que o corpo do salvo passa a ser templo e morada do Espírito Santo que habita nele proveniente de Deus. O Espírito Santo confere ao salvo a certeza da presença de Jesus em sua vida e o propósito do Filho de Deus de manter com ele uma relação pessoal. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida do salvo, isto é, aquilo que marca o salvo como propriedade de Deus. Por outro lado, o salvo tem a certeza de que tem este selo, porque o Espírito testifica com o seu espírito que ele pertence a Deus. O Espírito Santo é também o penhor da sua herança celestial, isto é, a garantia de que receberá a sua herança.